E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e nós hoje vamos ler do capítulo 6 ao capítulo de número 9 do livro de Amós. Nós hoje estamos fazendo 335 dias, que começamos o nosso plano anual de leitura e também é o nosso segundo e último dia de leitura no livro de Amós. Como sempre a gente tem feito, a gente vai orar antes de ler a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que nos concede estar lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, dai-nos graça e sabedoria para entender e compreender. E nós pedimos, venha nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Bora lá, pessoal. No capítulo 6 aqui, de Amós, é uma continuação do título anterior, que vem desde o capítulo 5, tá bom? Que é Advertência sobre o julgamento, que está por vir. Advertência sobre o julgamento que está por vir. Versículo 1 do capítulo 6. Que a aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém, e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné, e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Amate, e desçam à cidade filisteia de Gate. Vocês não são melhores que elas, e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflições para vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos, como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas do que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isto que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel, e odeio suas fortalezas. Entregarei esta cidade e tudo que nela há a seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará ao que restou: há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder: não, eu juro o parente interromperá e dirá: pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo-Amate ao norte até o vale de Arabá ao sul. Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 7, tá bom? Que tem o título Visão dos Gafanhotos. Versículo 1 do capítulo 7. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos. Os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: o que você viu não acontecerá. Meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 4 aqui do capítulo 7, que tem o título
visão do fogo. Versículo 4 do capítulo 7. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, imploro-te que pares. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse: isso também não acontecerá. Agora a gente vai para o versículo 7, que é a visão do prumo. Versículo 7. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo. Não fecharei meus olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 10, que tem o título Amós e Amazias. Versículo 10 do capítulo 7. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: vá embora daqui, profeta. Volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: vai e profetize a meu povo, Israel. Agora, portanto, ouça esta mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel. Pare de pregar contra meu povo. Mas assim diz o Senhor: sua espada se tornará prostituta nesta cidade. Perdão, não é espada não, é sua esposa se tornará prostituta nesta cidade, e seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Sua terra será dividida, e você morrerá em terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 8, que tem o título Visão das frutas maduras. Versículo 1 do capítulo 8. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda a terra. Haverá cadáveres espalhados por toda parte e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, Senhor soberano, falei. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados, que veem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Vou repetir o versículo 5. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Vou deixar um pouquinho mais aqui. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo o que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão.
A terra se levantará como o Nilo, e o rio a terra se levantará como o rio do Egito, na época das enchentes. Ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento, e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, e de um extremo a outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede. E aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome do Deus de Dan e votos em nome do Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 9, que tem o título Visão de Deus junto ao altar. Versículo 1 do capítulo 9. Então viu o Senhor em pé junto ao altar. Ele disse: golpeie o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem. Ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei as mãos e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles e não o bem. O soberano Senhor dos Exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes, diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações. Como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem: nenhuma calamidade virá sobre nós. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 11, que tem o título Promessa de Restauração. Versículo 11 do capítulo 9. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom. E de todas as nações que chamei para serem minhas, o Senhor falou. Perdão, meus irmãos, vou repetir o versículo aqui 12. Israel possuirá o que restar de Edom, e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras, no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel
de volta às terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, seu Deus. Amém, meus irmãos. Terminamos aqui a nossa leitura diária de hoje, também terminamos o nosso livro de Amós. Como sempre, parabéns, tá bom? Por ler mais um livro. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês e continuar abençoando as nossas vidas, tá bom? Que em nome de Jesus a gente vai se ver amanhã para a gente dar continuidade ao nosso plano, tá bom? Se assim o Senhor permitir. Tchau, valeu, a paz do Senhor.